eu acabei vindo mesmo, começando a participar de Semana Ministec, que tinha na época. Inclusive participava se estivesse em casa ou viajando. Eu levei uma vez o computador para uma viagem, meus amigos estavam, o que você está fazendo sentada aí nessa varanda, ouvindo o Diego falar? E eu, galera, estou construindo aqui um software. Não vou sair daqui, vocês me esperem. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio de Alumni aqui no canal, onde a gente vai falar sobre pessoas, sobre evolução, tecnologia, carreira. A gente fala sobre a Rocket City, a gente fala sobre vocês. Tudo que a gente quer conhecer aqui é uma nova mentalidade, como que é que um Alumni, que significa ex-aluno, passou pela nossa jornada. Então a gente considera toda aquela pessoa que passou pela jornada, está passando pela jornada, é o nosso Alumni. Então eu nunca tô aqui sozinho, sempre tô aqui acompanhado de pessoas incríveis. E hoje eu tenho aqui a Jéssica Castro. Gente, sensacional, se liga. Ela trabalha no Grupo Storm, que, para quem não conhece, é uma prestadora de serviço lá da Globoplay. Então já tem muita história legal. A Jéssica também foi uma das embaixadoras da NLW aqui da Rocket City. E eu vou falar só um pouquinho pra você entender. Olha, hoje ela mexe com front-end, ela entende de Node. Não, você mexe com o back-end, né, Jé? Deixa eu já puxar aqui. Front-end e back-end. Front-end. Perfeito, front-end e Os back-end. dois. Ela trabalha aqui, ó, com Node, React, Docker. Ela sabe de regras de negócio porque ela tenta entender o negócio ali, tá evoluindo sempre, testes automatizados. Gente, se eu for falar aqui só do currículo dela, você vai ficar abismado, abismada com tanto que ela manja. Então, Jé, é um prazer ter você aqui com a gente. Queremos aprender muito com você, com as coisas que você vai deixar aqui. Obrigado pela tua participação desde já. E me diz uma coisa aí, da onde você tá falando? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha só, e tá daí quentinho, né? Hoje tem um tempinho já que tá um pouco frio, tô até de Mesmo, casaco até no aqui, Rio. mas tá, Até no Rio, olha só, que fase vivemos. Pois é. Nascida e criada no Rio? Sou nascida e criada no Rio. Que legal, cara. E já saiu assim pra morar fora ou sempre aí mesmo? Tenho planos, mas por enquanto não, sempre morei aqui. Eu morava mais pra o que eu chamo de interior, né? Morava pra Santa Cruz, Zona Oeste, assim, e agora eu tô um pouco mais pra Zona Norte, conhecendo mais o subúrbio, assim. Cara, olha que louco, eu trabalhei uma época com produção de vídeo e eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem Campo Grande no Rio de Janeiro. Eu recebia muita proposta de trabalho. Eu sou de Campo Grande do Rio, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é outro estado. Eu achei que você era aqui do Rio, eu queria que você fizesse vídeo pra mim. Era muito louco, eu tenho um contato aí com o Rio dessa forma aí, das pessoas acharem que eu sou de Campo Grande do Rio. É Nem sei longe, como é que é Campo Grande do Rio, deve ser longe. Da Zona Oeste também. É Nossa. bem pra lá, assim. Me fala uma coisa, quantos anos, assim, desenvolvedora? Vão fazer 5 anos, são 4, né? 5 anos, 4. Bastante, né? Já é uma estrada boa aí, né? Sim, Que legal, cara. bastante. E desde sempre essa vontade de ser dev? Na verdade, não. Eu me encontrei mesmo quando eu fui jovem aprendiz. Eu fui jovem aprendiz na IBM. Lá eu vi a primeira vez a cara de um mainframe. Achei aquilo incrível. Queria continuar lá, olhando para a cara daquele mainframe. Para a IBM, né? Estando dentro da IBM, era um lugar muito bom de trabalhar como jovem aprendiz. Eu imaginei que como estagiário e funcionário também fosse. Então, ali que eu decidi o que eu queria fazer, mas eu comecei a fazer na ideia de ficar em suporte. E aí, depois, no meio do caminho, já na faculdade, eu mudei de ideia. Eu falei, não, quero ser dev, não sei ainda de quê, mas quero desenvolver coisas, quero ver meu trabalho ali, pessoal usando, fazendo, né, eu vendo tudo funcionar. E aí, um pouquinho depois, pesquisando, vendo conteúdo, falei, eu quero ser dev front. E aí, depois eu falei que queria ser dev back. E aí, e aí no final, eu me tornei full stack porque eu não consegui Não gostar decidiu, mais então de vou um pegar os só. dois logo. Eu gosto muito de ambos, então eu não Muito consegui eu também realmente. sou Falei, assim. eu vou pegar tudo. Óbvio, né, que eu sei que não dá pra saber tudo ao mesmo tempo, mas eu sempre estou estudando ambos, tanto back quanto front. Eu tô ali sempre me atualizando. Que legal, Jé. Me fala um pouco sobre a Storm, o que é a Storm, como é que funciona para quem não conhece, trabalha ali, presta serviço para Globoplay. Me fala um pouquinho disso daí. A Storm, ela é uma empresa de segurança e defesa em TI, né? Ela foi fundada há um tempo atrás. Eu trabalho lá
pra Storm dentro da Globoplay. Então é bem tranquilo, o pessoal é bem legal, todo mundo se ajuda lá dentro, os desenvolvedores ficam compartilhando uns com os outros todo tipo de conhecimento. Então ali, mesmo que você esteja em um time específico, você tem que ir atrás de outros desenvolvedores, aprender, revisar a MR de time que não é seu. Então é bem essa dinâmica, assim. E a Storm deixa a gente um pouquinho mais livre para seguir o que a Globoplay usa como cultura da empresa, né? Ah, que legal. E assim, vocês. Daí você falou o processo um pouquinho aí. Isso é tudo remoto, né? Que vocês fazem. A gente faz tudo remoto. Já chegou aí presencial, alguma coisa assim? Só na Storm, quando eu fui contratada aí para pegar o computador, essas coisas. Ah, e eu também, na Rocket eu fui pouquinho também, nunca consegui muito lá. É sempre mais à distância mesmo que a gente faz tudo, né? Mas assim, pra você é de boa trabalhar à distância, você curte? Eu curto, pra mim é muito bom, exceto quando tem obra no vizinho, né? Ah, Mas pra mim é muito tranquilo trabalhar. Eu até prefiro, eu tenho algumas outras coisas que eu tenho que fazer durante o dia em casa mesmo, que é um pouco grande, então às vezes uma louça que eu tenho que lavar pra não deixar pra de noite. Pra mim é bem melhor do que ter que ir, é um pouco longe da minha casa, né? Então eu teria que ir pra Barra pra depois voltar, e isso implica em um engarrafamento de 2 horas e meia quase para ir e para voltar. Então é o tempo que eu não perco, é o tempo que eu tô aqui já fazendo outras coisas. Para mim é muito melhor. eu já fiquei pensando assim, se eu sofresse com esse negócio de engarrafamento, isso que nunca foi, eu acho que eu ia ficar ouvindo livro áudio, ou podcast, sei lá, porque deve ser muito chato ficar ali 2 horas, né, andando devagarinho e aquele Pois estresse. é, eu ficava lendo livro porque Uhum. não dá, não. Caramba, sim, total. Agora, na Storm aí, quais são as tecnologias que vocês têm trabalhado? Você pode falar sobre isso? Posso sim. A gente utiliza Node, né? React, GraphQL, o Apollo, mais essas coisas assim. Jest para fazer teste automatizado. Algumas das coisas eu peguei até aprendi com a Rocket City. O stack principal de tecnologias que a gente trabalha diariamente é isso, GitLab, essas coisinhas assim. E é um time, ou são muitos times? Como é que funciona essa dinâmica aí? A gente tem um time inteiro de running, que é onde que é da parte que eu trabalho, se encaixa. E aí dentro desse time de running a gente tem diversas squads. Dependendo da squad, a minha, por exemplo, tem vários outros capítulos dentro. Então, a gente é da squad de VX, mas eu e o outro menino que trabalha comigo, a gente é de web back-end, e tem o pessoal de mobile, tem o pessoal de dados, tem o pessoal de UX, então é bem, E isso dentro da Squad, que faz isso parte dentro do, só da nossa, é do só maior. para VX. Ah, E aí então. dentro do Running a gente tem o Blackbird, que é o que a gente chama, que é onde tá todo mundo, que é o que a gente trabalha diariamente. Ah, olha que interessante. Eu lembrei muito daquela ideia. Eu vi até esses dias aí o Rodrigo aqui da Rocket mostrando sobre design atômico. Eu acho que é isso. Como é que é? Atomic Design, eu acho que é isso. Não lembro. Que você começa com moléculas e aí a molécula se junta e faz. É, Tá parecendo isso, né? é São por aí, pequenininhos que é por junta, que aí. junta, que A junta gente até virar vai um crescendo organismo. até Aham. chegar no pessoal mesmo, que é da Que Globo e tudo legal. mais. E que desafios que você enfrenta, assim, com isso, assim? Pode ser de soft skill ou de hard skill. O que você pensa, assim, que você fala, puxa, isso daqui é desafiador ali dentro da Storm? O que eu enfrentava hoje, eu tô um pouco mais tranquila quanto a isso, era saber me comunicar, saber explicar as dificuldades que eu estava enfrentando lá. Vim de uma empresa que a gente tinha menos essa cultura de poder pedir ajuda, né? Porque o pessoal estava sempre muito ocupado, então era muito difícil alguém parar. E quando paravam, acabavam pegando e fazendo para você, então não era muito benéfico. A que eu mais enfrentei foi isso, de conseguir falar ali, ficar tranquila para falar, galera, não tô entendendo, não sei por que que isso aqui não funciona, ou me explica aqui quais camadas do software eu tô mexendo para eu poder entender. Eu tinha muito essa dificuldade, eu tive feedbacks quanto a isso, e a cultura de feedback da Storm é bem grande, então em 6 meses eu já tinha tido um feedback lá de como eu tava. E aí foi uma mistura de amor e ódio de feedback, assim, porque eu comecei muito bem, e aí eu troquei de squad, e aí fiquei um pouco perdida, e eu dei uma desanimada, voltei de novo a ficar muito bem, enfim, foi uma montanha russa. O segundo que eu mais enfrento, e hoje ainda é um pouco de dificuldade, é ter o entendimento de regra de negócio, né? É bem grande tudo que a gente mexe, então
até a gente conseguir entender cada partezinha que eu falei, a gente tem que revisar MR de outros squads, falar com o pessoal, explicar coisas, às vezes, para quem não é da nossa squad, revisar o nosso MR. É o que eu tenho enfrentado mais, de algumas regras de negócio, entender e falar, não, mas isso aqui talvez você não possa fazer assim por causa disso, disso, disso. Principalmente quando eu tô revisando MR, porque eu não tenho ainda, eu tenho essa coisa de ver o código, ler tudo, entender o que a pessoa tá fazendo, mas como eu não tô acostumada com regra de negócio, eu não sei se aquilo que ela tá fazendo na squad dela vai bloquear alguma parte do produto, né? Eu saberia da minha. Então, essa é a minha maior dificuldade atualmente. E sabe o que é legal que você falando nisso daí? É que você tá num nível que você se preocupa como um todo, né? Tem muita gente que quando tá começando, e aí fica legal porque as pessoas começam a entender que tudo tem nível, né? Então quem tá começando, às vezes fica preocupado só com a tarefinha ali. Fiz, entreguei. Quando vai subindo o nível, vai começando a olhar o todo e vai falando, poxa, será que a minha tarefa vai impactar? Então eu preciso descobrir melhor as regras do negócio da empresa. Esse é o caminho fluido para quem vai continuar evoluindo, né? Então é legal ver em você essa constante evolução do tipo, cara, eu me preocupo com o produto e o que eu fizer aqui eu sei que vai impactar lá. É uma clareza que vem com o tempo, então aqui a gente fala de todos os níveis, né? A gente fala para todos os níveis de devs. Então, aquele que tá começando, vai se preocupar em só fazer tarefinha, daqui a pouquinho ele vai começar a ver um todo, igual você. E outra coisa que você falou aí da cultura de feedback, né? O feedback, ele é essa mistura mesmo. E na minha vida, no passado, eu comecei a trabalhar melhor minha mentalidade, porque eu ficava meio assim, meio tenso, né? E o feedback que eu recebo é do mundo, porque todo mundo que escrever ali no YouTube, no Instagram, eu tô lendo, né? Então eu já pego ali, e no começo eu ficava meio abaladão, assim. E eu pensava, não, tem que melhorar tal, mas dava aquela dorzinha. Aí hoje em dia eu já consigo olhar do tipo, não, cara, vou olhar só o lado bom, o lado ruim deixa pra lá, vamos. Porque tem gente que às vezes quer ajudar e não sabe como falar. E quando há uma empresa que tem uma cultura, é legal, porque geralmente é cuidar do jeito que se fala, né? Quando não tem essa cultura, a gente recebe feedback de todo jeito, parece uns tapas, às vezes você fala, calma gente, eu tô fazendo meu trabalho, devagar, eu vou tentar, vou melhorar. O meu foi bem tranquilo, assim, eu me dei o meu feedback, a menina que me deu o feedback até falou comigo que eu já, não eram problemas que eu não estava ciente, eu passei pra lá pra Storm falando isso, que eu tinha muito essa coisa de me auto-dar feedback, então eu parava, analisava, e poxa, isso aqui que eu tô fazendo tá legal? Não, não tá, se me demitirem vai ser com razão. Então, Olha eu só. sempre paro pra olhar isso, eu já tinha parado ali e pensado que eu tinha dado uma desanimada, que eu tava meio perdida, eu não sabia pra onde que eu corria pra poder pedir ajuda, e nem como falar, né, pra pedir ajuda, porque foi logo assim que eu entrei. Então eu tinha ainda aquele primeiro problema que eu falei. E daí foi bem mais tranquilo, assim, eu não levei pro coração. Foi mais uma conversa, como se eu conversasse com um sênior e ele me desse o caminho, assim, uma luz, sabe? Então ela me deu uma luz, ela me deu a dica de com qual dev ali eu podia procurar na Globoplay para pedir ajuda, para me explicar as coisinhas mais básicas possíveis, que poderia ser, né, bobo, eu achar bobo, mas que ela pararia e me explicaria. Então ali foi onde eu comecei a voltar pro trilho de quando eu entrei, né? De ficar animado, de estar ali sempre falando, de estar me metendo em assunto alheio, porque eu sou assim, então... Perfeito. Cara, é legal que é mais um ponto de mentalidade legal pra galera entender. É o lance do autoconhecimento que você tem fácil dentro de você. Igual você falou, eu me dou o feedback. Tem muita gente que às vezes só vai levando a vida e não se olha, não se percebe, e às vezes quando recebe um feedback de fora até se assusta. Quando a gente tá se olhando, tá se autoconhecendo, o feedback só vem comprovar aquilo que a gente já tinha uma certa boa desconfiança, né? Tipo, a gente tava quase certo, aí o feedback dá aquela pitadinha, não, era isso mesmo. Tratando isso com naturalidade, entendendo, não, eu posso melhorar, vou ainda vencer outras dificuldades, né? Que é o de se comunicar, que inclusive, nos dias de hoje, com trabalho remoto, número 1, né? Top 1 é a comunicação. Não tem jeito não tem outra coisa. É ter que saber se comunicar muito. É muito mais do que antes, eu acho. Porque do ladinho da mesa, você podia puxar o cara ali rapidinho, falar as coisas, mostrar na tela. Hoje em dia, não, cara. Você tem que, né, tem que conseguir sempre estar Tem que falando o que você tá falar. fazendo e tudo. Ainda tem que bater horário, né? Porque hoje o pessoal tá todo Exato. mundo, parece que tá todo mundo cheio de reunião, então...
Exato, nossa, é verdade, difícil bater os horários, então são novos desafios, né, dos tempos modernos. E é legal, assim, ver como é que você trata com isso, como que você vê isso. Outra dúvida que eu tenho, e é uma dúvida até primária, mas eu acho que, assim, honesta, como que foi o teu coração quando você soube que você ia trabalhar na Globoplay? Não, porque o pessoal não tem uma onda dessa? Tipo, eu não sei você, Tem. mas tem uma galera que tem mais, ah, Globo! Tem, o pessoal quando eu falo fica, nossa, ela é da Globo. Não, galera, calma, eu sou da Storm, eu tô trabalhando na Globoplay, tem diferença. Eu fiquei bem empolgada, assim, empolgada por questão de tecnologia mesmo, eles falaram muita coisa legal que eles faziam, então eu queria ver aquilo de perto quando eu fiz a entrevista. E a minha entrevista foi diferente, a minha entrevista foi com outros devs, então eu tava super à vontade ali conversando. E eu falei, poxa, se a entrevista, né, que é uma coisa que te deixa ali meio nervoso, meio com receio. Já foi tranquilo, imagino como não deve ser trabalhar com essa galera, né? De você poder falar o que você tiver dúvida e tudo mais. Demorou um tempinho para eu receber a resposta, eu tava já. Mas eu fiquei muito empolgada de verdade. E eu fiquei um mês ali de aviso prévio que eu tive que cumprir na outra empresa, esperando, pensando como é que ia ser, que iria começar. Mas foi chegando perto, bateu aquele medo também. E se eu tirar a Globoplay do ar algum dia, qualquer coisa que eu fizer, e aí? Nossa, é verdade. Começou, não sei. Mas é bem tranquilo, acho que toda a arquitetura deles é bem preparada para anti-Jéssica ou anti qualquer dev que possa fazer besteira. Boa, gostei dessa. É bem preparado assim para qualquer problema, então é bem difícil acontecer esse tipo, mas como eu ainda não conhecia, né, me bateu muito esse medo e eu tava muito empolgado, falei, nossa, vai ser muito legal. E tem sido, assim, eu fiz um ano agora em agosto, então tem sido incrível trabalhar lá. Jéssica, e aí é massa você falando assim, tipo, eu percebi fases, né? A fase da empolgação, a fase do medo, né? Tipo, e se eu fizer alguma coisa errada aqui, estragar, vamos... Já imaginou sair no jornal, né? Jéssica Castro no jornal. Que Nunca tipo, mais eu ia ficar né? empregado na Não vida. vai acontecer, mas a gente tem esse medo e é natural, isso é legal, essa constante evolução do dev, né? E aí vamos falar um pouquinho de passado, então. Como que foi que você conheceu a Rocket? Que fase que você estava na sua carreira? E o que é que você viu na Rocket que te chamou a atenção para você poder participar e tudo mais? Eu conheci bem antes, né, de estar onde eu tô hoje, eu era estagiária, mas eu não acompanhava, não via muita coisa. Eu fiz ali rapidinho, olhei um pouco de conteúdo, mas foi bem mais pra frente que eu acabei vindo mesmo, começando a participar de Semana Ministec, que tinha na época. Inclusive participava se estivesse em casa ou viajando. Eu levei uma vez o computador para uma viagem, meus amigos estavam, o que você está fazendo sentada aí nessa varanda? Ouvindo o Diego falar. E lá, galera, estou construindo aqui um software. Não vou sair daqui, vocês me esperem. Eu já fiz isso umas 2 vezes, em 2 viagens, deixou eles um pouco irritados comigo. Mas eu era bem júnior ainda, eu queria aprender mais, eu queria vir pro React. Eu mexia com Angular, não tinha, desde sempre, desde estagiário era só Angular. E eu queria aprender o React. Todo mundo falando do React, eu olhava o site, eu achava bem legal a ideia, um pouquinho, assim, para algumas questões um pouquinho melhor do que o Angular, para outras nem tanto, mas eu queria aprender. Apesar de ser muito parecido, ser muito fácil algumas pessoas falam que é muito fácil, tem algumas coisas do React que não funcionam igual no Angular, e se você vem de muitos anos de Angular, você trava. Então, eu comecei a acompanhar muito mais a partir dessas semanas do Ministex. Eu acho que era até o Team Dev que estava rolando, ou um anterior. Ali eu fui ver para pegar o GhostTech, comecei a acompanhar todos os conteúdos que lançava, comecei a seguir no YouTube, comecei a ver lives se tivesse. Então eu fui acompanhando, né? Eu peguei o GhostTech quando era JavaScript, peguei o GhostTech quando foi para TypeScript, peguei agora o Ignite. Hoje é o que eu falo, né? A Rocket ainda me ajuda muito, qualquer duvidazinha assim boba que eu tenha, às vezes até de CSS mesmo, de lembrar o que é um EM e ter ali o conceito mais tranquilo, eu vou lá, vejo um vídeo que foi assim, até você está falando sobre. Se eu faltar alguma coisa ali que seja de Node, eu vou lá, olho também os conteúdos da Dani e, poxa, é isso que eu tô errando. Hoje
vocês estão focados mais no TypeScript, né? Então, para mim, fica um pouco mais difícil de botar realmente no trabalho, mas foi o TypeScript, JavaScript, tudo que vocês ensinaram que me fez chegar até aqui. Então, eu vejo muito mais coisa de questão de conceito para eu poder ver ali por trás, que foi o que vocês me ensinaram a fazer, de procurar, aprender sozinho, procurar o problema sozinho, né? Então eu olho ali e vejo, poxa, se a Dani tá falando que o Node deveria fazer isso, então por que no meu não está fazendo, né? Tenho mais essa coisa de procurar, de abrir realmente os conteúdos, e com os conteúdos novos eu peguei agora também o Experts Club, eu tava doido pra pegar, tava, vamos, eu quero, não sei o que. Logo depois fiquei sabendo que o pessoal lá da Globoplay, algumas pessoas iam participar fazendo vídeos. Falei, que bacana, eu vou aprender com vocês lá também, tá tudo certo. O legal é que, assim, um ponto que eu também pareço com a tua história é que eu também era do Angular, passei pro Vue e é muito parecido. Acho que o Vue nasceu até por causa que o Angular mudou e aí o cara quis deixar mais ou menos igual ao Angular 1, que é o que eu usava, né? Só o Angular JS, na verdade. E aí essa mudança para o React também me causou estranheza em certos conceitos. Porque eu falava, cara, mas tipo, two-way data binding, que tinha no Angular e no Vue, né? Você muda aqui, vai refletir ali, tá. E eu falava, mas como que faz isso no React? É complexo esse negócio. E aí aquela necessidade de ir cada vez mais a fundo, os conceitos vindo tudinho aqui também com o ensinamento da Rocket, né? Porque, antes de tudo, eu também sou aluno, né? Antes de tudo, eu também sou aluno, entrei para aprender e tenho toda essa visão, eu sempre gosto de ver esse comparativo, né? Então, na tua fase, você tava do tipo, sou estagiária, júnior e tal, quero entender os conceitos por trás para poder dar esse passo a mais. Foi pegando até além, que é o TypeScript, né? E aí, hoje, não aplica o TypeScript, porque não tem na empresa, mas essa abertura de mente, que é uma coisa bem incrível. E aí, outra coisa, você falou que até hoje a Rocket te ajuda também. Eu queria saber na parte de comunidade. Como que era antes da Jéssica? Se a Jéssica tinha um conhecimento vasto de comunidade, participava de comunidade, e como foi depois, né, com a Rocket? Não, confesso que não. A minha comunidade de devs, que eu compartilhava coisas assim, era muito mais da faculdade, que eu trouxe até hoje o pessoal junto comigo, a gente debate bastante num grupinho da faculdade mesmo que a gente tem ali. E meu primo, que também trabalha como desenvolvedor, então era muito mais ali aquele grupinho pessoal que eu compartilhava e perguntava coisas. A partir da segunda semana no Ministério que eu participei, foi onde eu entrei mesmo na comunidade, comecei a ver o pessoal se ajudando. Eu falei, nossa, que diferente, né? Acho que foi ali que eu tive a visão de que dev acaba não competindo contra outro dev, né? A gente tem muito mais aquela coisa de se ajudar. Eu ainda não tinha essa coisa, essa visão de vamos ajudar uns aos outros, porque hoje a gente está aqui trabalhando, eu numa empresa, você em outra, mas quem sabe no futuro a gente não está na mesma equipe, eu preciso, você sabendo isso, você vai me ajudar, eu sabendo outra coisa, eu vou te ajudar, e é isso. Então eu tive muito mais acesso, LinkedIn também eu não tinha costume de usar, de fazer post, de botar nada, link de GitHub. GitHub também meu GitHub era uma zona, eu tenho até que, eu ainda tô, né, numa saga de diminuir bastante os repositórios que estão lá, porque tem muito repositório de outros cursos, de N coisas que eu estava estudando, que eu saí colocando e é uma bagunça. Então todas essas coisinhas, né, que ajudam a gente, o meu emprego hoje eu consegui pelo LinkedIn, foi por onde a Storm me achou, foi por onde eles entraram em contato, foi justamente por posts, né, que eu comecei a aparecer pro pessoal, organização, essas coisas assim que a Rocket acaba passando pra gente além do código, né, vocês falam, vocês vão sempre além do código. Então, a comunidade hoje eu participo bem mais, né? Fui embaixadora, participo de todas as NLWs, ajudei a galera que estava dando para ajudar. Fica um pouco mais complicado por conta do trabalho, né? Eu dou aula também, mas hoje eu participo bem mais e foi uma visão muito diferente. Tem muitos devs ali na Rocket que eu, poxa, pego como exemplo para mim mesmo, sabe? Que são ativos ali. Às vezes eu nem sabia da existência, começo a seguir, vejo um LinkedIn, começo a ver os trabalhos e fico, nossa, que incrível. Poxa, deve ser bem legal trabalhar com ele e tudo mais. Então é diferente, né? Foi uma experiência diferente de comunidade que a Rocket trouxe para mim.
Tá, Jé, você falou aí sobre, então, o LinkedIn, que eu achei legal, que o pessoal da Storm te achou no LinkedIn. Então, o processo que você fazia no LinkedIn, além de deixar ele bonitão, você fazia, então, publicações, posts, é isso? Principalmente de coisas que eu acabava fazendo junto com a Rocket, né? Então, eu tava ali no... Ainda era o GoStack. Eu fui uma das ideias que pegou e ficou um tempo para terminar. Eu tava ali terminando aplicações do GoStack, testes mesmo que tinha. Então, toda vez que eu fechava alguma coisa, eu postava. Eu acredito que isso realmente faz muita diferença, né? Além disso, o GoStack também me ajudou a construir uma aplicação chamada Quarentena Solidária. Nem está em uso, a gente fez na ideia de ajudar uma galera. A ideia era que pessoas idosas que não estavam podendo sair de casa lá no início da pandemia pudessem pedir alguma coisa que estava precisando de supermercado, alguma coisa assim, e a gente, uma pessoa próxima, um jovem próximo, pudesse ir, fosse para ele, levasse lá e recebesse estrelinha por isso e tudo mais. Era bem tranquilo de fazer, mas foi o conhecimento da Rocket que me ajudou a entrar junto com essa ideia, né? Foi uma ideia de uma menina que trabalhava comigo e de uma outra menina também. E eles me chamarem e eu consegui ajudar pelo menos um pouco. Então teve esse post também da Quarentena Solidária, teve os posts da Rocket, e aí eu senti que eu comecei a aparecer um pouco mais pra galera no LinkedIn depois disso. Já é perfeito. E assim, mais um adicional do que você falou aí sobre juntar com pessoas que ajudem a gente num projeto, ou que a gente possa se desafiar a fazer alguma coisa juntos, porque de certa forma isso também é crescimento, né? E da perfeita forma isso é crescimento, porque isso é a vida real. Na vida real a gente vai trabalhar com outras pessoas, e se a gente já puder fazer projetos paralelos para isso, perfeito, cara, porque não precisa estar, às vezes o iniciante especialmente, está esperando a oportunidade da vida dentro de uma empresa, mas o tanto de coisa que ele pode fazer por fora até chegar lá e isso somar, igual você, né? Enquanto você estuda, você tá colocando post, você tá fazendo projeto, enquanto você tá fazendo isso. Beleza. E é assim, né? Se as pessoas entendem esse detalhe, porque é um baita detalhe que faz toda a diferença, aumenta as probabilidades dela conseguir a primeira vaga, e não só a primeira vaga. Até as pessoas que já estão trabalhando hoje, às vezes estão insatisfeitas onde estão, e às vezes ficam só esperando acontecer. Não, pô, começa a fazer alguma ação que você possa, né, além de ir atrás, você também possa ser encontrado, que igual você foi encontrada. Sensacional, Jess. É muito legal você compartilhar isso com a gente também. Então, aí eu percebi a parte, então, da comunidade, como que ela entrou para você, como que foi que você foi percebendo isso. E agora falando de futuro, a gente tá falando de pilares que a gente gosta aqui na Rocket City, que é o pilar da comunidade, né, o pilar o estudo, né, que você adiciona na sua vida, o investimento no seu estudo, o seu trabalho mesmo em si. Agora eu quero perguntar sobre a evolução constante, porque a gente já veio falando de evolução, agora eu quero saber de futuro e foco, né, que são outras duas coisas que a gente fala. A educação constante, você vai estar estudando sempre, e o foco. Como é que a Jéssica hoje faz para poder estar estudando constantemente, evoluindo constantemente, e como que ela faz, e se o foco faz parte, como que é que você vê essa questão do foco também? Foco faz parte, mas eu acredito que mais organização do que foco. Tem algumas coisas que eu faço, então eu terça e quinta tô dando aula, tem trabalho que eu fico de 9 às 6 aqui, e aí a aula começa a partir das 7, é tudo muito rápido. O que me ajuda mais foi a organização, que vocês também ensinam, né? O Notion, essas coisas assim, estão sempre do meu lado ali todo dia, tanto para trabalho quanto para estudo. Para dar aula, o Notion é a minha ferramenta que eu conheci na própria Rocket City. Não conhecia, não tinha noção de que o Notion existia. É foco e, claro, você se organizar. A gente tem que estar sempre aprendendo, a gente tem que estar sempre estudando. Não tem para onde fugir, não tem... vão ser coisinhas mínimas ali, mas que a gente vai ter que aprender, que a gente vai achar que sabe, vai chegar na hora, não, vai ter que realmente dar ali uma estudada. Então eu acabo procurando, acabo vendo na própria Rocket, vendo nos canais de YouTube os conteúdos que tem do que eu quero aprender. Então, se eu estou querendo ali saber um pouquinho mais sobre GraphQL, eu vou lá, procuro, vejo, leio sobre. Se eu estou querendo aprender sobre React, Contest API, eu vou ali, procuro sobre, vejo alguém fazendo, tento fazer sozinha. Às vezes não consigo, eu vou lá, leio tudo de novo. Essa é a principal, assim, é você manter uma meta. Eu tenho uma meta, não, hoje eu estou como desenvolvedora plena, eu quero ir para sênior, eu quero talvez no futuro ir para tech lead, depende muito, né? Não sei se gestão é muito a minha cara, mas
Eu quero ser uma desenvolvedora sênior, se possível, na própria Globoplay mesmo. E quero estar ajudando, né? Ajudando lá dentro como o pessoal me ajuda até hoje. Eu sou pleno, se eu chegar e qualquer sênior de lá de dentro, eles me ajudam na hora, eles param, me explicam, falam como é, explica a regra de negócio. Se precisar, eles param, realmente compartilha a tela comigo, coda ali junto comigo. Então, o dev que eu tenho hoje como referência é a dev que eu quero me tornar lá na frente. Eu quero ser uma dev referência, eu quero ser conhecida pelo que eu faço, tanto na Globoplay quanto fora. Então, a especialidade, né? É o que eu estou buscando atualmente. Ser especialista para poder ser referência e conseguir ajudar as pessoas de forma mais fácil. Cara, muito incrível sua mentalidade, assim, apaixonante, porque você tá falando de uma coisa legal que é se preocupar com pessoas, deixar um legado, passar isso pra frente, não ser aquela pessoa mesquinha. E você já até comentou, você percebeu que dentro da comunidade, meio que no geral, as pessoas se ajudam. Então, é uma mentalidade diferente do que a gente vê no mercado tradicional, de concorrência, de brigas, puxada de tapete. Não que não exista isso, né? A gente tem que entender que onde tiver ser humano vai existir porcarias, mas é legal ver em você uma mentalidade de crescimento, de expansão, né? De não vou ficar segurando isso pra mim, não vou passar isso pra ninguém. Não, tô expandindo, tô passando pra frente. Aí eu quero puxar aí justamente na parte de você dar aula, né? Que você comentou já também, que você é professora, que isso também, obviamente, te ajuda a evoluir como uma dev, porque você está constantemente estudando e passando isso para frente. Quanto mais a gente passa, mais a gente aprende. Quero saber agora, como que é essa tua experiência de dar aula? É algum projeto específico? Como que isso chegou na tua vida? Foi LinkedIn também. Olha aí. É um projeto da Digital House. E aí eu fiz o teste, tive que dar uma aula teste, dei inclusive sobre promises, que é um assunto que até hoje ainda mexe um pouco comigo. Dei aquela aula meio assim, ok, é muita coisa, como é que eu vou transformar muita coisa em 15 minutos de aula teste? Como que eu vou fazer sem parecer o Papaléguas correndo com conteúdo? Mas deu tudo certo, eu apresentei 2 vezes a mesma aula. E assim, com evolução de uma para outra, né? Eles dão feedback, eles treinam bem a gente para saber dar aula, para saber se comunicar, para fazer planejamento da aula, planejamento de conteúdo, essas coisas todas. Eu comecei tem algumas semanas que a gente está acompanhando a turma já, explicando. As primeiras aulas a gente não tinha conteúdo ainda, né? Porque a gente segue um cronograma. Mas a gente tinha o bem-vindo, e aí como quebra o gelo de um monte de aluno de 16 anos que não se conhece dentro de uma sala online. Eu e o professor, eu sou professor assistente atualmente, né? A gente teve a ideia de fazer salas de debate, então a gente quebrou em várias salas os alunos, a gente tem acho que 22 alunos, 25, uma coisa assim. A gente quebrou em várias salas os alunos e demos diversos temas, né, para eles falarem sobre anime, coisas assim, bem tranquilas de falar, Olimpíadas. E aí tinha uma que eu fiz de propósito, eu sabia que ia ser a sala que ninguém ia saber falar, né, principalmente por... E aí eu trouxe muita Rocket para a cabeça quando eu trouxe isso, foi mercado de trabalho. Como eu faria para um monte de pessoas de 16 anos falarem sobre o mercado de trabalho e saberem que é necessário, elas saberem o que acontece no mercado de trabalho. Não só elas vão ser dev e tudo vai ser mil maravilhas, elas vão ter que entender ali um LinkedIn, ver ali um site de vagas do Programator, seja o que for. Então, como faço para trazer o pessoal de 16 anos e botei esse tema? Só que esse tema eu não deixei sozinho, eu fiquei na sala. A gente acabou trazendo eles brincando com a Globoplay, né? O outro professor falou, a Jéssica trabalha na Globoplay, vai lá para a sala de mercado de trabalho e pede assinatura para ela. E eu, que isso, galera? Eu pago minha assinatura, paguei de vocês também. Você não ganhou ainda também, né? Pois é, eu não... Fica tranquilo, fiquem tranquilos, mas isso trouxe muitas dúvidas para eles, sabe, de como funcionava, principalmente por ser a Globoplay, né, que eu falei, traz muito hype para o pessoal. Então eles queriam saber como é que era trabalhar na Globoplay, o que eu fazia, se eu botava e tirava a série do ar. Eu falei, não, galera, também não é assim, vocês estão indo Que louco, muito além cara. do trabalho de um dev, vocês... Uhum.
para um trabalho mais específico. Vocês não vão fazer isso, mesmo se vocês entrarem na Globoplay, como deve. Tiveram dúvidas, né, de como eu tinha entrado, e eu falei, contei para eles que tinha sido pelo LinkedIn, mostrei um pouco do LinkedIn para eles, mostrei um pouco do GitHub, aproveitei e mostrei os sites de vagas, quanto o desenvolvedor pode ganhar, expliquei o que era um CLT, o que era um PJ, o que era um CLT Flex, e acabou dando pano para a manga, assim, né, e aí no final da aula, que acabou ao mesmo tempo que a gente tinha separado para fazer esse debate, porque na outra parte da aula a gente queria dar sobre planejamento, falar sobre Notion, que eu também iria apresentar para eles e tudo mais, que acabou tudo, a gente trouxe todo mundo para a sala principal, a gente ouviu alguns alunos reclamando assim, mas estava legal a sala de mercado de trabalho e tudo mais. Para quem é mais novo, traz muita dúvida, né? Dúvida de o que é, como faz, como você entrou, como funciona um processo seletivo de repente. Então, Uhum. foi um tema legal de trazer, acabou sendo, né? E acredito também que o fator Globoplay também é um fator que gera a curiosidade. Por exemplo, pode ser boba, tipo, você coloca e tira a série. Mas é que aquela curiosidade, essa curiosidade faz parte também. Que eu acho que se você trabalhasse em alguma empresa que não tem nome, talvez seria até mais desafiador fazer eles participarem, né? Você teria que mostrar um cenário, brilhar um cenário nos olhos deles, para eles poderem entender. Então esse fator é legal também. E obviamente, adolescente, depois que pega, né, depois que embarca, aí deixa que acontece muito bem, né? É verdade, eles se empolgam, assim, quando o dia que eles estão empolgados, a aula fica muito mais legal, eu gosto. Então, eles perguntam muita coisa, eles estão sempre ali querendo saber, e alguns deles já sabem, né, o que é, a gente faz um curso de full stack, então eles já sabem o que é o front, o que é o back, vieram de outros cursos, outros não, então a gente tem aquele misto ali de pessoas, todo mundo muito animado, se a gente puxa, faz uma brincadeira, a gente acaba deixando eles um pouco animados demais. E aí, também por não ter, assim, tem a diferença de idade, né? Uns 10 anos de mim para eles, assim, mas acho que a minha mentalidade, meu mental tá um pouco lá atrás ainda, então fica um pouco mais fácil. Daí, se alguém fala de Naruto, eu também já, Você não tá dentro. fala de Narutinho, você não sabe o que ele passou. Respeite. Respeite. E, Muito então bom, a gente Jé. fica bem tranquilo e acaba fluindo desse jeito, né? A gente brincando, incluindo coisas do dia a dia deles mesmo, para a gente poder trazer eles para esse cenário de full stack, poder dar aula e poder fazer eles ficarem tranquilos. Então a gente foca ali todo dia, né? De galera, com calma, vocês vão errar muito, vocês vão esquecer de salvar arquivo, vocês vão esquecer de ponto e vírgula, que no JavaScript não é necessariamente um problema, mas você tem, dependendo da linguagem, vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer, às vezes, um comando que vocês usam todo dia. Vocês vão esquecer, às vezes, como escreve um console log. E tá tudo bem, fica tranquilo. A gente tá aqui para isso, vocês estão aqui para isso. E mesmo depois daqui, vocês também vão esquecer, tá? Então, é Natural. perfeitamente natural. Além de passar o conteúdo, a gente passa as dificuldades. Então, às vezes, ali fazendo um exemplo, a gente vai errar e vamos ver se eles vão saber achar o problema junto com a gente, ou se a gente vai ter realmente que ir ali falar. A gente para às vezes, e vocês sabem como é que faz isso aqui? E se alguém responder sim, tá bom, então faz aí, vamos ver como é que tá. Trazer mesmo a ideia, trazer o pessoal para a aula, e a gente trabalha até com aula invertida para isso. Então eles leem conteúdo, a nossa aula é super prática para evitar que a gente fique ali só dando teoria, 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 e a aula acabe ficando um pouco mais de tudo que a gente já tem, né? Faculdade é muito assim, então a ideia é justamente dar a prática e ensinar para eles, LinkedIn, é um pouco de tudo. Perfeito, cara. É uma baita contribuição para o futuro, cara. Pegar um projeto desse. Sensacional. Bom, até aqui eu vejo uma Jéssica que se importa com as pessoas, que pensa em deixar o legado, né? Que tem aí a sua organização para continuar evoluindo, tem as suas ansiedades, suas metas, isso é excelente, né? Você ter a meta do, poxa, vou ser sênior, tô fazendo o possível para isso. É muito legal ver que essa Jéssica, essa mentalidade que a gente vai poder agora escrever na história e muita gente poder aprender aqui com essa conversa. A gente está chegando pro final, infelizmente. Eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem especial, se você tem alguma coisa que agora bate no seu coração, alguma coisa que a gente não falou, alguma coisa que as pessoas vão ouvir e vão lembrar que, puxa, isso daqui valeu a pena na conversa também. Eu acredito que, assim, falar pro pessoal se organizar mesmo, né? Para quem já tá na área e até para quem quer entrar.
A nossa área está explodindo de vaga. A gente tem muita oportunidade, tanto aqui quanto lá fora. Então se organiza, estuda, faz por fora. Não comete o erro que eu cometi lá no início, né? Ficar só replicando, fazendo só o que a gente faz dentro do curso. Tenta fazer coisas suas, inserir coisas novas, vai estudando, vai vendo conteúdo por fora também. Eu passo isso sempre para os meus alunos, não é só o conteúdo que a gente passa. Não desiste, não abaixa a cabeça, a vida de dev é um pouco complicada, a gente vai passar por N empresas aí que vai ser um pouco complicado, outras que vai ser mais tranquilo, mas no final vai valer a pena. Não desiste da área, que a área vale muito a pena e a gente só tende a crescer. Pô, perfeito. A gente sempre sobe a hashtag para ver se o pessoal acompanhou a gente, acompanhou as ideias. E a hashtag que eu vou colocar é hashtag vá além. Porque é isso que você falou, tem que ir além, vá além, busque fora, continue, não fique só no normal. E vou colocar uma outra que é a hashtag organização, porque, poxa, se a gente não consegue se organizar, se a gente não consegue ter as nossas metas, não todo dia tá evoluindo, obviamente a gente vai acabar ficando parado, nunca há uma estagnação, ou a gente tá caindo ou a gente tá subindo, ainda que seja subindo um pouquinho, ainda que seja caindo um pouquinho, mas que importa é que as pessoas possam subir cada vez mais, e para isso então fique a hashtag organização, hashtag vá além, para que a gente possa então brindar isso aí que a Jéssica falou pra gente, e tudo que a gente aprendeu. Então deixa aí nos comentários pra gente saber que você tá acompanhando. E Jéssica, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu carinho. É realmente assim, deixar esse pedaço de você aqui pra gente, pra história, já tá fazendo parte da minha história, vai fazer parte de quem tá assistindo também. E obrigado, valeu mesmo. Obrigado a você. Tamo junto. Então, um abração do Maicão, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Alumni. Tchau, tchau.